Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, amém? Deus nos deu essa oportunidade, como a pastora Nalzimar falou. Independente do calor, nós estamos aqui para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém, queridos? Então eu peço que você, nesse momento, continue nesse mesmo espírito de adoração a Deus, porque é o momento de nós recebermos a sua palavra. Amém, queridos? Então eu sei que vem aquele torpor físico, por conta que está quente, toda essa situação, mas eu peço uma coisa a você. Em nome de Jesus, não se renda ao torpor. Se renda a Deus. Amém? Lute contra isso. Eu sei que vem, porque fisicamente vem, na verdade, como a Nalzimar estava falando. Mas se nós deixarmos ir pelo físico e não lutarmos contra isso, nós deixamos de receber o que Deus tem. E a palavra de Deus, como a Nalzimar falou, ela é a espada de dois gumes, que vai lá no profundo. Ela discerne os pensamentos e intenções do coração. E o inimigo não quer que nós recebamos, amém? Mas em nome de Jesus, se posicione, lute contra os ardis do inimigo e também lute contra o torpor físico, amém? Porque Deus é maior, amém, queridos? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar algo que Deus colocou no meu coração, sobre as escolhas improváveis de Deus. Fala assim: escolhas improváveis de Deus. O que é uma coisa improvável? É uma coisa que dificilmente pode acontecer, não é verdade? E Deus, Ele faz isso. Ele faz escolhas improváveis. Quando a maioria dos homens acha, não, isso pode acontecer? Sim, pode. Porque para Deus nada é impossível. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E nós vamos ver que as escolhas improváveis de Deus, ela passa por alguns aspectos. 3 são de Deus e 3 pertencem ao homem, né? Quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou e que é importante você guardar no teu coração, porque muitas vezes nós nos confundimos muito quando fala assim: ah, a pessoa é escolhido, né? Fulano foi escolhido por Deus, amém? Você se considera uma pessoa escolhida por Deus? Amém. Somos escolhidos por Deus, amém? Vamos ver dentro da palavra isso. Mas a escolha de Deus, essas escolhas improváveis de Deus, e detalhe, nós também somos escolhas improváveis de Deus, amém? Você crê nisso? Você, em algum momento na tua vida, imaginou que nós poderíamos estar aqui hoje, nesse momento, neste lugar, ouvindo a palavra de Deus, na presença de Deus? Queridos, eu nunca imaginava isso na minha vida. Mas Deus faz escolhas improváveis, amém, queridos? Que passam por 3 aspectos. Segundo Deus, 3 aspectos, amém? No que diz respeito a Deus, 3 aspectos: a graça, misericórdia e soberania de Deus, amém? Escolhas improváveis de Deus, 3 aspectos que procedem de Deus. Vamos repetir? A graça, misericórdia e a soberania de Deus. Mais uma vez: a graça, a misericórdia e a soberania de Deus. Aleluia, amém? Vocês gravaram isso? Preste atenção nisso, que é muito importante, tá? E no que diz respeito ao homem, qual é a nossa parte disso? Amém? A disposição do coração do homem. As escolhas improváveis de Deus também passa pela disposição do coração do homem. Nós vamos entender isso. Algumas quarta-feiras atrás, se eu não me engano, a primeira quarta-feira desse mês de fevereiro, nós falamos sobre isso aqui na ministração de quarta-feira, sobre essa palavrinha chamada disposição. Amém? Lembra, Leda? Então nós falamos sobre disposição. Lembra, irmã Nani? A disposição, se você for procurar no dicionário, né, tem muitos significados, mas eu escolhi um apenas para que
que tem a ver com a palavra que vamos falar hoje também, né? A disposição significa intenção de fazer alguma coisa. Vamos repetir isso? Disposição significa a intenção de fazer alguma coisa. Amém? E se dispor significa quando nós praticamos a intenção do nosso coração. Amém, queridos? O que isso significa? Que nós não podemos ficar somente com a intenção. Nós temos que praticar a intenção do nosso coração, para que ela tenha realmente efeito. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E para a gente entender isso, nós vamos na palavra de Deus, em alguns textos, nós vamos passear na Bíblia. Quem gosta de passear na Bíblia? Amém. Então vamos passear na Bíblia. Minha irmã Rita, ela sempre em casa, ela fala: ô Rose, você vai ministrar, mas você não fica lá, um versículo, vale outro. Eu gosto quando fica naquela palavra e fica ali. Eu falei: Rita, se Deus fizer isso, se vir desse jeito, vai ser. Mas se vir de outro jeito, vai ser como Deus quer. Aí ela fica rindo para mim. E vem de outro jeito. Amém, queridos? Não é como nós queremos, amém? É como Deus quer. Então vamos seguir, amém? A direção de Deus. Vamos abrir lá, Jeremias 18, capítulo 1 ao 6. Vamos lá. Minha irmã, uma benção. Amém, Rita, não é uma benção? Ela é uma benção. É mesmo. Jeremias 18, do versículo 1 ao 6. Todos acharam? Amém? Vamos lá, na palavra do Senhor. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias. Desculpa, irmãos, eu estou ainda com resquício de um resfriado. Se eu ficar, meio assim, pigarreando, eu peço que vocês me desculpem, mas é um resquício que ainda está de um resfriado muito forte que eu contraí, amém? Vamos continuar. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Obrigado, minha irmã. E lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando, fala assim, vaso de barro, que ele estava formando, amém, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Vamos repetir isso? Moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui algo importante sobre a questão do barro. Amém? O barro só pode se transformar em vaso estando nas mãos do oleiro. Não é verdade? O barro, ele próprio pode, ele se transformar em um vaso? O barro só pode se transformar em vaso estando nas mãos do oleiro. Por isso, Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro para ele ver como o oleiro confeccionava o vaso, para que ele pudesse entender que ele, assim como toda a casa de Israel, precisavam reconhecer que eram apenas barro, e que para ser transformado em vaso, isso é algo útil,
teria que se colocar inteiramente nas mãos do oleiro. Não é assim com a minha vida e com a tua? Quantos se auto-intitulam vasos, mas não se colocam nas mãos do oleiro? Porque o vaso de verdade é aquele que é formado pela mão do oleiro e trabalharam constantemente. Não tem como, nós cantamos aqui juntamente com os irmãos. Interessante, né, como Deus faz tudo, né, de uma forma bem direta. Todos os louvores que nós entoamos a Deus tem a ver com a palavra que Deus me deu para compartilhar com os irmãos, querido. Porque não tem como nós sermos usados pelo nosso oleiro, que é o nosso Pai Yahvé, amém, querido? Se não nos colocarmos inteiramente nas mãos dele, se não nos rendermos a ele. Outra coisa importante sobre a questão do barro: assim como o oleiro escolheu como obra-prima do seu trabalho o barro, não é assim? A obra-prima do trabalho do oleiro é o barro. Deus Yahvé escolheu como obra-prima do seu trabalho o homem. Preste atenção, querido. Nós somos obra-prima do trabalho de Deus. Nós somos. Interessante que eu estava na minha casa, e eu estava lá tomando banho, e meditando na palavra que Deus havia me dado. Uma coisa incrível aconteceu, querido. No meu espírito, na minha mente, Deus me transportou para um momento que Ele, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, estava formando o homem do pó da terra. E eu ali tomando banho, eu falei, Senhor, e aquilo veio no meu espírito muito forte. E detalhe, o Senhor falou algo muito forte no meu coração. Naquele momento que o Pai estava formando o homem, que decidiu, não foi assim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiu o quê? Façamos o homem a nossa imagem, não é assim? E a nossa semelhança. Mas um detalhe: Satanás já havia sido expulso do céu. E quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava formando o homem, oh aleluia, do barro, do pó da terra, Satanás estava observando. E ele começou a ver Deus formar o homem do pó. E quando foi formado o homem, ele olhou: que é isso? Que coisa é essa? Horrível. Se ele pudesse, dar um significado, ele daria: parece um boneco. Não é assim? Se ele pudesse expressar como nós, parece um boneco. Que coisa sem sentido. Sem sentido. Sem vida. Mas de repente Deus faz algo tremendo. Deus sopra. Deus sopra no barro o fôlego de vida. A vida de Deus entra no homem. Satanás fica surpreso, apavorado. Que é isso? O que está acontecendo? E Deus diz: o homem foi formado à minha imagem e à minha semelhança. Aleluia! Satanás fica indignado. Por quê? Quem? Esse aí? Imagem e semelhança de Deus? Eu que devia ser. Eu que devia ser o superior. E agora estou nesse estado. Ele escolhe isso aí.
para representá-lo como imagem e semelhança. Por quê? Porque nós somos a escolha improvável de Deus. Onde o diabo, que era antes de cair, Lúcifer, antes de luz, diz a palavra que ele era lindo, querido. Lúcifer era lindo, ele era majestoso. Ele tinha toda uma supremacia, não é isso? Diante dos anjos. Tanto que ele levou o quê? Uma terça parte, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos a ficar do lado dele. E por isso foram expulsos. Então ele se achava o tal. Por isso ele quis ser, não é verdade? Está acima de Deus, porque ele se achava uma pessoa, alguém, né, um ser muito majestoso. Mas Deus pega e escolhe o homem. Amém, querido? Para transformar esse homem, a sua imagem, a sua semelhança, e usá-lo como vaso. Oh, aleluia! Preste atenção numa coisa, querido, algo muito importante. Agora, em relação a nós, você se considera um vaso de Deus? Amém. Somos sim. Mas olha a questão do vaso. Muito importante. Barro que não é moldável não serve para o oleiro. Barro que não é moldável não serve para o oleiro. Homem que não é moldável não serve para Deus. Barro que não é moldável não serve para o oleiro. Homem que não é moldável não serve para Deus. Tanto, querido, preste atenção numa coisa. O que Deus fez? Deus criou o homem assim? Passamos o homem. Ele apareceu? Ele moldou. Ele moldou o homem. Mostrando para o homem que ele jamais poderia sair das suas mãos. Porque mesmo que o homem não tivesse pecado, querido, preste atenção numa coisa, revelação fresca do céu. Mesmo que o homem não tivesse pecado, Deus iria continuar trabalhando nele. Porque o nosso Deus é ilimitado. E se ele criou um homem à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é ilimitado, Deus iria sempre trabalhar no seu caráter, na sua personalidade, amém? Em todas as áreas da sua vida. Por isso, o barro não pode sair. E mesmo quando for vaso, tem que se colocar inteiramente nas mãos do oleiro, porque nós lemos aqui que o oleiro, ele refez um vaso, não é assim? Olha só, no versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando quebrou-se, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Querido, Deus nos molda segundo o desejo dele. Não é segundo o que eu penso, o que você pensa, é segundo o desejo dele. E o povo de Israel se achava o quê? Que eles podiam usar a Deus. Mas nós somos o povo de Deus, então Deus tem que fazer o que nós queremos. Não é o que muitas vezes nós pensamos? Senhor, eu sou teu servo, tua serva, sou teu filho, tua filha. O Senhor tem que fazer aquilo que eu quero. Não, querido. É segundo o desejo dele. Amém, meus amados? Nós estamos dispostos a isso? Porque senão, nós vamos ser esse barro que não é moldável. Barro que não é moldável, não serve para o oleiro. Homem que não é moldável, não serve para Deus. Agora, uma coisa importante, querido. Barro não manda em si mesmo, se entrega. Homem não manda em si mesmo, se entrega. Nas mãos de quem? Nas mãos do oleiro, do nosso oleiro Yahvé, querido.
Qual a minha parte e a tua? Se entregar nas mãos dele. Amém? Por mais que eu e você sejamos escolhas improváveis de Deus, e nós vimos que a escolha improvável de Deus passa por quê? Pela sua graça, amém? A sua misericórdia e a sua soberania. Mas também passa por algo muito importante no que diz respeito ao homem. Passa pela disposição do homem de se colocar inteiramente nas mãos dele. Amém, meus amados? Vamos confirmar isso na palavra também, lá em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Do versículo 11 ao 13, amém? Romanos 6, do versículo 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais, fala assim, não permitais, que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais, fala assim, entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais, fala assim, ofereçais. E ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Amém, queridos? Então, somos eu e você que não temos que permitir que o pecado domine o nosso corpo. Somos eu e você que temos que entregar os membros do nosso corpo a Deus, amém? Consagrar a Ele. E somos nós que temos que oferecer os membros do nosso corpo a Ele como o quê? Instrumentos de justiça. Amém, meus amados? Dentro da escolha improvável de Deus, Deus diz que nos escolheu, amém? Mas Ele diz, é necessário que nós ofereçamos o nosso corpo, os membros do nosso corpo, como instrumentos de justiça para que Ele venha usar. O oferecer, o se entregar, cabe a nós. Porque às vezes nós achamos que Deus vai fazer tudo na nossa vida. Não. Ele faz mediante a minha entrega. Fala assim, Deus faz a vontade dEle na minha vida, mediante a minha entrega nas mãos dEle. Amém? Você crê nisso? Por isso nós estamos aqui na casa de Deus, ministrando louvor. Amém? Passando pelo calor, mas nos expondo a sua palavra. Porque nós estamos oferecendo os nossos membros do nosso corpo como instrumentos de justiça nas mãos dele, querido. E ele contempla isso. Agora, vamos ser vasos de honra ou vasos de desonra? Essa escolha passa por nós. Amém, meus amados? Vocês estão entendendo? Vamos citar e falar aqui de 4 personagens que foram escolhas improváveis de Deus na palavra. Amém? Vamos citar? Vamos juntos? Primeiro deles, Gideão. Vamos lá. Gideão, Juízes, capítulo 6. Rapidamente. Não vamos ler textos prolongados. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6, do versículo 11 ao 16. Diz assim, o anjo de Deus fala a Gideão. Todos acharam? Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás,
estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, preste atenção nisso, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Olha só, querido. O anjo do Senhor chama de valente guerreiro aquele homem que estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Por quê? Para quem conhece a história, o quê? Ele estava fazendo isso para esconder dos midianitas, que roubavam tudo que Israel plantava. Continuando, versículo 13. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te envia? Olha só o que Gideão diz: ai de mim, meu Senhor. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia! Querido, as escolhas de Deus, elas surpreendem até mesmo aquele que é escolhido. Principalmente aquele que é escolhido, sabia disso? Porque Gideão ficou assim: como? O Senhor dizer para mim que eu vou libertar o povo, vou ser usado por ti, mas eu sou da menor tribo de Judá, eu sou a pessoa menos importante na minha família. Mas Deus faz escolhas improváveis, querido. Preste atenção nisso. Deus faz escolhas improváveis. Vamos repetir isso, não esqueça isso. Deus faz escolhas improváveis. Mas uma coisa importante: o que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando trigo, não é isso? Num tanque de prensar uvas, para ocultá-lo dos midianitas. O que ele estava pensando nesse momento, querido? Ele estava lutando para que ele e a sua família não morressem de fome. Por quê? Porque os midianitas roubavam tudo que eles plantavam. Então ele escondeu dos midianitas. Ele teve o quê? Uma disposição de lutar pela sobrevivência da sua família. Irmãos, você pensa que Deus não vê aquilo que está no nosso coração? Deus vê. E o anjo do Senhor se apresenta justamente a esse homem e diz: valente guerreiro. Ele não estava nem guerreando, ele estava malhando trigo, mas Deus viu o coração dele. Deus sondou, como nós cantamos, Deus sondou o coração dele e viu: este está disposto a servir. Este está disposto a servir. Vou usá-lo para libertar o meu povo. Amém, querido? Em nome de Jesus. Outra escolha improvável: Ruth. Seguindo mais à frente, amém? Logo após os Juízes veio Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Outra escolha improvável, que coisa tremenda. Eu amo o livro de Ruth. Glória a Deus. Toda a palavra, né? Mas essa história dela é muito linda. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler rapidamente aqui. Começando no versículo 6. Amém? Versículo 6. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras, que era Ruth e Orfa.
Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai, cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperarias por eles até que crescessem? Renunciarias à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth, fala assim, porém Ruth. Porém Ruth permaneceu com ela. Oh, aleluia! No 15, então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do teu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Oh, aleluia! Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo, que não seja a morte, me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida. Fala assim, Ruth estava decidida, aleluia, decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Que coisa tremenda, querido. Uma moabita escolhe ficar, porque ela poderia ter ido com Orfa, não poderia? Poderia. Ela poderia ter ido, se casar novamente, ter os seus filhos, não é verdade? Mas ela escolheu. Ela escolheu ficar com a sua sogra, porque ela sabia que a sua sogra já era uma pessoa idosa, que precisava ser cuidada, porque senão ela iria morrer de fome. Ela precisava de alguém para cuidar dela, não é isso? Pessoa idosa não precisa de alguém para cuidar dela? Precisa. E a Ruth sabia disso. Ela falou assim, não, eu vou seguir e vou permanecer contigo, Noemi, porque também o teu Deus é o meu Deus. Oh, aleluia! Querido, o coração de Ruth já havia se convertido ao Deus de Israel. Eu tenho certeza que Noemi havia falado para aquelas mulheres moabitas do Deus de Israel. Você não crê nisso? Eu creio. O coração de Ruth já havia se convertido. E ela fez uma opção. Ela poderia seguir o caminho dela e ser bem sucedida para ela mesma, mas ela escolheu, decidiu ficar e servir a Noemi. O coração dela era um coração de serva. E sabe o que Deus fez? Você conhece a história de Ruth. Lá na frente você vai ver que Ruth casa com Boaz. E Boaz, né, juntamente com a Ruth, tem um filho. O filho se chama Obed. Obed, pai de Jessé. E Jessé, pai de Davi.
Ruth se tornou a bisavó do rei Davi. E participante da linhagem real de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Uma escolha improvável. Uma moabita que escolheu servir a sua sogra. E Deus olhou, um coração disposto a servir. Esse eu vou usar. Oh, aleluia! Querido, as escolhas improváveis de Deus passam pela disposição do nosso coração. Amém, meus amados? Outra escolha improvável, Davi. Não é verdade? Vamos lá rapidamente, seguindo aí. Amém? Na mesma continuação, 1 Samuel 16. Estamos juntos? Vamos continuar? Enfrentando o calor, mas receberam de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. 1 Samuel 16. Oh, aleluia. Deus faz isso ainda em nossos dias, queridos. Você crê? Eu creio. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Rapidamente vamos ler aqui. Davi é ungido rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então, o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu apontar, aquele que eu indicar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te pressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Oh, aleluia! Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel, mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé faz passar Samar, porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, preste atenção na resposta do pai. Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Vamos repetir isso? Ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo. Oh, aleluia! Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Oh, aleluia! Jessé mandou chamá-lo
Era ruivo de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. Oh, aleluia! Queridos, pelos olhos de Samuel, ele podia ungir todo mundo, menos Davi. Os olhos humanos, não é isso? Por isso Deus foi claro, não é isso? Com o profeta. Era um profeta de Deus? Era um vaso de Deus? Samuel era. Mas o vaso foi feito para ser usado, não para se usar. Não é verdade? Já viu algum vaso aí se usando? Fisicamente falando, não. Espiritualmente falando, infelizmente, a gente vê muito, né? Os vasos que se usam e dizem que é Deus que está usando, não é Deus. Mas, no caso de Samuel, ele era um vaso usado por Deus, amém? Só que aos olhos de Samuel, se fosse por ele, como ele era apenas um vaso usado por Deus, se fosse pela escolha dele, ele tinha escolhido o Eliabe, tinha escolhido o outrozinho lá, que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui, Aminadab, tinha escolhido Samar, mas Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse, porque o homem olha para aquilo que está aparente, mas eu sou aquele que sonda o coração, aleluia! E aí o próprio pai, que também não esperava que pudesse se almejar ou se pensar que Davi seria preciso estar ali, porque ele era apenas um pastor de ovelhas. O que faz? Deus usa Samuel e diz, manda chamar esse teu filho, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Oh, aleluia! E quando ele chega, Deus diz, eis aí o vaso escolhido. Sabe por quê, querido? Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, estava servindo com humildade de coração. Enquanto lá os seus irmãos soldados, eles se achavam muito importantes, porque eram soldados, não é isso? Soldados do exército de Israel, soldados lá de Saul. Davi, um pastor de ovelhas ruivo, que quando a pessoa era ruiva não era muito bem, né? Vista pelas pessoas, porque era ruivinho, ruivo, de um semblante, quando fala assim bonito, um semblante, eu creio que Davi tinha um semblante celestial, porque ele era o quê? Era um salmista, querido. Ele estava lá cuidando das ovelhas e ao mesmo tempo louvando a Deus, oh, aleluia! Não estava ali se questionando, murmurando, eu queria ser um soldado do exército de Saul, eu queria fazer isso, fazer aquilo, não! Ele estava alegre por estar servindo ao seu pai. Oh, aleluia! Como eu e você temos que estar felizes por estar servindo ao nosso pai. Sabe como eu e você servimos ao Deus, ao nosso pai, Yahvé? Servindo aos homens. Nós servimos a Deus, servindo aos homens. Estando com o nosso coração disposto a servir aquele que precisa. Amém, meus amados? É desse jeito que Deus vê a disposição do coração. E Deus pega aquele homem que era uma escolha improvável, Davi, que ainda era ali um simples jovem, e diz, eu te unjo, rei de Israel, aleluia! É isso que Deus faz, querido. As escolhas de Deus são improváveis, mas Ele sonda o coração. E viu em Davi um coração disposto a servir. E por isso escolheu como rei de Israel. Oh, aleluia! Outra escolha improvável. A quarta, para nós estarmos aqui, terminando nas escolhas, amém? Existem várias na Bíblia, mas Deus nos deu essas quatro. Apóstolo Paulo. Esse é tremendo, é no Novo Testamento agora, tá? Apóstolo Paulo, vamos abrir lá. Gálatas capítulo 1. Oh, Ramanechei.
Deus ainda faz escolhas improváveis. Vamos repetir isso? Deus ainda faz escolhas improváveis. Aleluia! Gálatas capítulo 1. Versículo 11 em diante. Apenas recapitulando, antes de nós entrarmos aqui na palavra, né, nós sabemos como Saulo de Tarso se converteu. Amém? A maioria aqui sabe, não é isso? Aquele encontro tremendo que Saulo teve a caminho de Damasco, estava indo em perseguição aos cristãos. Preste atenção, este era Saulo. Amém? Estava indo a caminho de Damasco, juntamente com outros soldados, para perseguir os cristãos e prendê-los. Mas diz a palavra que subitamente, de repente, veio uma luz do céu. Oh glória! Nós sabemos quem era essa luz, amém? Jesus o próprio se apresenta para ele. Oh aleluia! E a glória foi tanta que ele literalmente caiu do cavalo. Cai do cavalo e já chama aquele que está em frente dele de Senhor. Quem és tu, Senhor? Não é assim? E ele diz o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, aleluia! E ele diz algo tremendo para ele. Diz, vai, entra na cidade, que eu vou enviar o meu servo Ananias, vai orar por você, porque ele tinha ficado cego, certo? Vocês estão lembrando? Estou só recapitulando. Ele ficou cego, não estava chegando nada, e Jesus falou para ele, vai porque eu vou enviar o meu servo, vai orar por você, você vai ficar bom, ficar curado. Ele foi, obedeceu. Ananias foi chamado por Deus, amém? Para orar por Saulo, que ainda não era apóstolo Paulo. E Ananias ficou com medo. Porque quem era Saulo? Um perseguidor. Uma escolha improvável. Como que pode? Não, Senhor, eu vou lá, esse homem vai me matar. Ele tem ordem para perseguir e matar todos os cristãos. Mas sabe o que Deus diz? O que Jesus diz para Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Oh, aleluia! E eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Vaso escolhido. Deus pega um perseguidor, transforma ele em perseguido. Oh, glória a Deus! Agora só como introdução para nós entrarmos aqui. Gálatas 1, versículo 11. Diz assim: caros irmãos, isso é Paulo falando, agora apóstolo Paulo, amém? Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Olha que tremendo. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Por revelação. Pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, preste atenção nisso, e no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo. Vamos repetir isso? E agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe. Oh, aleluia! E me chamou por sua graça. Vamos repetir isso? Me chamou por sua graça. Oh, aleluia!
Quando então foi do seu agrado, está vendo? Foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, oh aleluia, para que eu proclamasse entre os não-judeus, isso é, os gentios, amém? Por isso o Evangelho nos alcançou, sabia disso, querido? Porque Deus levantou o apóstolo Paulo como um vaso escolhido para pregar o Evangelho para as nações gentílicas. E por isso eu e você estamos aqui. Oh, aleluia! Que coisa tremenda, querido. E ele diz aqui: parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, fala assim, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia, e depois retornei a Damasco. Passado 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus, que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Oh, aleluia! Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, outra escolha improvável. Um perseguidor da igreja. Que ele mesmo diz que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, pela sua graça. Nós falamos o quê? As escolhas improváveis de Deus passam por quê? Pela graça de Deus, a sua misericórdia e a sua soberania, querido. Oh, aleluia! Mas também Deus viu algo no coração de Paulo, viu? Ele era extremamente zeloso. Zeloso pelas tradições do judaísmo, porque ele não compreendia, mas quando ele teve um encontro com o Senhor dos Exércitos, oh, aleluia, com Jesus Cristo, ele se transformou. Todo o zelo dele, agora, com certeza, ele era extremamente zeloso, muito mais ainda, pela causa do Evangelho. Oh, aleluia, querido! O que há de coerente aqui, de unanimidade entre esses 4 personagens, querido, da parte deles? Um coração disposto a servir. Fala assim, um coração disposto a servir. Eu quero dizer algo para você. Não saia daqui sem isso no teu coração. Nós fomos escolhidos por Deus, desde o ventre da nossa mãe, para um propósito, como a Débora ministrou aqui domingo passado. Deus não faz nada sem um propósito. Deus nos escolheu, Deus nos formou lá, como Deus formou o homem, do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida. Deus nos formou, amém, querido? Amém. No ventre de nossa mãe, com um propósito. Colocou sementes boas dentro de nós, mas o homem, infelizmente, depois do pecado, na verdade, nascemos também com uma natureza pecaminosa. Por isso a palavra diz que nós temos que apresentar todos os dias os nossos corpos, não é isso? Como sacrifício vivo ao Senhor. Entregar os nossos membros do nosso corpo como instrumento de justiça ao Senhor. Em outras palavras, temos que nos entregar todos os dias nas mãos do oleiro. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, porque assim seremos sempre vasos, prontos para ser usados por Ele. Amém, meus amados? E para a gente finalizar aqui, algo importante para nós, né? Nós já falamos, o que havia de comum entre eles? A disposição de servir. Por isso foram usados como vasos de honra
nas mãos do Senhor. Amém? Vamos abrir lá rapidamente, vamos ler apenas 3 textos rápidos, para a gente finalizar a palavra, porque é muito importante nós lermos isso para concluir. Amém? Mateus capítulo 20, rapidamente. Mateus capítulo 20. Olha só que coisa interessante, essa passagem eu achei tremenda, porque relata, sintetiza tudo aquilo que nós falamos até agora. Mateus capítulo 20, do versículo 25. Amém? Do 25 em diante, do 20. Mateus 20, 20, amém? Mateus 20, 20. Fala sobre a esposa de Zebedeu. Diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, disse ela. Disse o Senhor. Contestou-lhe Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber, e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Oh, aleluia! Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Vamos repetir isso? Não será assim entre vós. Mais uma vez, não será assim entre vós. Aleluia! Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, e não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Oh, aleluia! Diz a palavra de Deus lá em Filipenses, não precisa abrir. Filipenses capítulo 2, dos 5 a 11. Diz a palavra do Senhor que Jesus se esvaziou da sua glória. Tomou a forma de servo. Se tornou semelhante ao homem. E diz a palavra que ele se entregou à obediência até a morte. E morte de cruz. Querida, aqui é interessante que a mãe dos filhos de Zebedeu fez um pedido e achou que era o máximo aquilo. Jesus, quando chegar no teu reino, coloca os meus filhos, um do teu lado esquerdo, outro à tua direita. Ah, isso vai ser uma alegria para mim. A mãe é assim? A mãe é assim, não é verdade? Fica orgulhosa quando vê, né, um filho, né, sendo condecorado. Não é verdade, gente? A mãe não fica feliz? Só que ela foi pedir algo, logo a quem? A Jesus, que se colocou, que veio ao mundo para servir. Sendo filho de Deus, deixou a sua glória, veio para servir. E ela estava querendo dizer que os filhos dela tinham de alguma forma o direito, né? Poderiam sim ser escolhidos para ser colocados um à direita, outro à esquerda. E Jesus diz: mulher, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que você está me pedindo. Porque o sentar à direita ou à esquerda compete ao meu Pai escolher. Ele é que sabe. A parte, em outras palavras, ele estava falando, a parte deles e a minha nesta terra é servir.
Por isso ele diz, o Filho do Homem veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oh, aleluia! Então, tanto a mãe quanto os discípulos tinham que estar satisfeitos por serem servos, usados como vasos, para a honra e glória do Pai, serem escolhidos para servir, porque a honra e a glória pertencem somente a Ele. Oh, aleluia! Por isso, querido, Deus faz escolhas improváveis. Entendeu? Deus faz escolhas improváveis por isso. Porque a palavra de Deus diz, não precisa abrir, em 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25, diz que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Oh, aleluia! E lá também, em 2 Coríntios, esse para nós finalizarmos, vamos terminar, amém? Com esse versículo, 2 Coríntios, capítulo 4. Oh, aleluia! Precisamos sair daqui com essa consciência. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 7. Olha que tremendo, querido, que diz a palavra. Capítulo 4, versículo do 5 ao 7. Do 5 ao 7, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 ao 7. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, ó Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Porquanto foi Deus, fala assim, foi Deus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz. Pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, fala assim, temos, porém esse tesouro em vasos de barro, oh, aleluia, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Oh, aleluia! Nós começamos falando sobre barro, terminamos falando sobre barro. Fala assim, eu sou barro, que sou transformado em vaso, quando me coloco nas mãos do oleiro, e quando ele me usa, o seu nome é glorificado e não o meu. Oh, aleluia! Temos que ter isso em nosso coração, querido, porque você nunca viu, já viu isso? Quando um vaso, ele é tão lindo, e quando a utilidade dele é tão perfeita, quem vai ser parabenizado? O vaso ou o oleiro? O oleiro. E hoje os vasos querem ser parabenizados, quer ser condecorado, quer ser colocado à direita, à esquerda, quer ficar no lugar de evidência. Mas eu sou vaso, você é o vaso, eu sou o vaso, mas quem é o oleiro é Ele. A glória sempre vai ser dele. O vaso só tem utilidade quando ele se esvazia. E Deus, isso é o oleiro, vai encher aquele vaso com o que ele quiser encher. Quem é o oleiro é Ele. Quem molda é Ele. Nós vimos anteriormente, se o barro se enrijece, é lançado fora, não serve para ser moldado. Se o homem se enrijece, é lançado fora, não serve para ser usado.
Mas eu e você, querido, amém? Nós fomos escolhidos pela graça, misericórdia, soberania de Deus. Mas temos que ter no nosso coração a disposição que Gideão teve, que Ruth teve, Davi teve, Paulo teve, e principalmente Jesus teve. O nosso coração tem que sempre estar disposto a servir. E como eu sirvo a Deus? Servindo aos homens. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar.